Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. A paz do Senhor, meus irmãos, que esta paz ela venha reinar sobre a tua vida, sobre o teu lar e sobre a tua família. E nós estamos aqui para mais um momento de live, momento da leitura da palavra do Senhor. Hoje nós estaremos lendo o primeiro livro de Samuel, 17, e nós vamos estar lendo hoje um total de 58 versículos. Ainda estou com a garganta ainda um pouco complicada, mas está dando para nós lermos a palavra do Senhor nosso Pai. Então quero cumprimentar a todos neste momento, que esta paz ela venha reinar sobre o teu lar e sobre a tua família. E hoje nós estaremos falando sobre 5 tópicos. Nós estaremos falando nesta sexta-feira, está bastante fresquinho aqui hoje, está ventando bastante, e nós vamos exatamente fazermos esta leitura. Amém? Eu sou o teu irmão em Cristo, Amarildo Domingos, e este é o seu canal Tempos Rio. Então vamos à leitura já neste momento aqui no canal. Vamos falar sobre a guerra entre os israelitas e os filisteus. Primeiro livro de Samuel 17 e versículo 1, que diz assim: E os filisteus ajuntaram os seus arraiais para a guerra, e congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam-se entre Socó e Zeca, no termo de Damim. Verso 2. Porém Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale do Carvalho, e ordenaram a batalha contra os filisteus. Verso 3. E os filisteus estavam no monte da banda da Lém, e os israelitas estavam no outro monte da banda da Quém, e o vale estava entre eles. Verso 4. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias de Gate, que tinha de altura 6 côvados e 1 palmo. Verso 5. Trazia na sua cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas, e era o peso da couraça de 5.000 siclos de bronze. Verso 6. E trazia grevas de bronze por cima de seus pés, e um escudo de bronze entre os seus ombros. Verso 7. E a haste de sua lança era como eixo de tecelão, e o ferro da sua lança de 600 siclos de ferro, e diante dele ia o escudeiro. Verso 8. E parou e clamou às companhias de Israel, e disse-lhe: Para que saireis a ordenar a batalha? Não sou eu filisteu e vós servos de Saul? Escolhe dentre vós um homem que desça a mim. Verso 9. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu
o vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. Verso 10. Disse mais o filisteu: hoje desafio as companhias de Israel, dizendo: dai-me um homem para que ambos pelejemos. Verso 11. E ouvindo então Saul e todo Israel essas palavras do filisteu, espantou-se e temeu muito. Agora a gente vai para o tópico 2, que é Jessé envia Davi a seus irmãos. Então vamos para este segundo tópico. Primeiro livro de Samuel 17 e verso 12. E Davi era filho de um homem efrateu de Belém de Judá, cujo nome era Jessé, que tinha 8 filhos, e nos dias de Saul era este homem já velho e adiantado na idade, entre os homens. Verso 13. Foram-se os 3 filhos mais velhos de Jessé e seguiram a Saul à guerra. E eram os nomes de seus 3 filhos que foram à guerra: Eliabe, o primogênito, e o segundo, Abinadab, e o terceiro, Samá. Verso 14. E Davi era o menor, e os 3 maiores seguiram a Saul. Verso 15. Davi, porém, ia e voltava de Saul para apacentar as ovelhas de seus pais em Belém. Verso 16. Chegava-se, pois, os filisteus pela manhã e à tarde, e apresentou-se por 40 dias. Verso 17. E disse Jessé a Davi, seu filho: toma, peço-te para teus irmãos um efa deste grão tostado e estes 10 pães, e corre e leva-los ao arraial a teus irmãos. Verso 18. Porém, estes 10 queijos de leite leva ao chefe de 1000, e visitarás teu irmão, a ver se lhe vai bem, e tomarás o seu penhor. Verso 19. E estava Saul e eles, e todos os homens de Israel no vale do Carvalho, pelejando com os filisteus. Verso 20. Davi então se levantou pela manhã bem cedo, e deixou as ovelhas a um guarda, e carregou-se e partiu, como Jessé lhe ordenara. E chegou ao lugar dos carros, quando já o arraial saía em ordem de batalha, e aos gritos chamavam a peleja. Verso 21. E os israelitas e filisteus se puseram em ordem, fileira contra fileira. Verso 22. E Davi deixou a carga que trouxera na mão do guarda de bagagem e correu à batalha. E chegando perguntou a seus irmãos:
se estavam bem. Vamos para o terceiro tópico, que é o gigante Golias. O gigante Golias insulta os israelitas. 1 Samuel 17 e verso 23, que diz assim: E estando ele ainda falando com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou conforme aquelas palavras, e Davi as ouviu. Verso 24. Porém, todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiu de diante dele e temiam grandemente. Verso 25. E diziam os homens de Israel: Viste aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. Há de ser, pois, que ao homem que ferir, o rei enriquecerá de grande riqueza e lhe dará a sua filha e fará isenta de impostos a casa de seu pai em Israel. Verso 26. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: Que farão aquele homem que ferir a este filisteus e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Verso 27. E o povo lhe tornou a falar conforme aquela palavra, dizendo: Assim farão ao homem que o ferir. Verso 28. E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi, e disse: Por que desceste aqui, e a quem deixastes aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que desceste para ver a peleja. Verso 29. Então disse Davi: Que fiz eu agora? Porventura não há razão para isso? Verso 30. E desviou-se dele para o outro e falou conforme aquela palavra. E o povo lhe tornou a responder conforme as primeiras palavras. Verso 31. E ouvidas as palavras que Davi havia falado, as anunciaram a Saul e mandou em busca dele. Agora nós vamos para o tópico 4. Davi dispõe-se a pelejar contra o gigante. 1 Samuel 17 e verso 32, que diz assim: E Davi disse a Saul: Não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Verso 33. Porém Saul disse a Davi: Contra este filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço, e ele, homem de guerra,
desde a sua mocidade. Verso 34. Então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e vinha um leão ou um urso e tomava uma ovelha do rebanho. Verso 35. E eu saía após ele e o feri, e livrava da sua boca. E levantando-se ele contra mim, lançava-lhe a mão da barba e o feria e o matava. Verso 36. Assim feriu o teu servo o leão como o urso, assim será este incircunciso filisteu, como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Verso 37. Disse mais Davi: o Senhor me livrou da mão do leão e da do urso. Ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te embora, e o Senhor sejas contigo. Verso 38. E Saul vestiu a Davi das suas vestes e pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. Verso 39. E Davi cingiu a espada sobre as suas vestes e começou a andar, porém nunca o havia experimentado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isso, pois nunca o experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Verso 40. E tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 seixos do ribeiro e pôs no alfage de pastor, que trazia, deixa eu virar a página aqui, que trazia a saber no surrão, e lançou mão da sua funda e foi-se chegando ao filisteu. Verso 41. O filisteu também veio e se vinha chegando a Davi, e o que ele lhe levava, o escudo ia diante dele. Verso 42. E olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era jovem, ruivo e de gentil aspecto. Verso 43. Disse, pois, o filisteu a Davi: sou eu algum cão, para tu vires a mim com paus? E o filisteu amaldiçoou a Davi pelos seus deuses. Verso 44. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim, e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Verso 45. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vem a mim com espada, com lança e com escudo, porém eu vou a ti, em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Verso 46.
Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e te ferir-te-ei, e tirarei a cabeça e os corpos do arraial dos filisteus. Darei hoje mesmo as aves do céu e as bestas da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Verso 47. E saberás, toda esta congregação, que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e ele vos entregará nas nossas mãos. Agora vamos para o último tópico, que é exatamente o encontro, né? Davi encontra-se com o gigante e mata-o. Primeiro livro de Samuel 17 e verso 48, que diz assim: E sucedeu que, levantando-se o filisteu e indo encontrar-se com Davi, apressou-se Davi e correu ao combate, a encontrar-se com os filisteus. Verso 49. E Davi meteu a mão no alfoge e tomou dali uma pedra, e com a funda lhe atirou, e feriu o filisteu na testa, e a pedra se lhe cravou na testa, e caiu sobre o seu rosto em terra. Verso 50. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu com uma funda e com uma pedra, e feriu o filisteu e o matou sem que Davi tivesse uma espada nas mãos. Verso 51. Pelo que correu, Davi se pôs-se em pé sobre o filisteu e tomou a sua espada e tirou-a da bainha e o matou, e lhe cortou com ela a cabeça. Vendo então os filisteus que o seu campeão era morto, fugiram. Verso 52. Então os homens de Israel e Judá se levantaram e jubilaram, e seguiram os filisteus até chegar ao vale e até as portas de Ecrom. E caíram os filisteus, e caíram os feridos dos filisteus pelo caminho de Saarai até Gate e até Ecrom. Verso 53. Então voltaram os filhos de Israel de perseguirem os filisteus e despojaram os seus arraiais. Verso 54. E Davi tomou a cabeça do filisteu e a trouxe a Jerusalém, porém pôs as armas dele na sua tenda. Verso 55. Vendo, porém, Saul sair Davi e encontrar-se com o filisteu, disse a Abner, o chefe do exército: De quem é filho este jovem Abner? E disse Abner: Vive a tua alma, ó rei, que não sei. Verso 56. Disse então o rei: Pergunta, pois, de quem é filho este jovem. Verso 57. Voltando, pois, Davi de ferir o filisteu, Abner o tomou consigo
e o trouxe à presença de Saul, trazendo ele na mão a cabeça do filisteu. Verso 58 e final. E disse-lhe Saul: de quem és filho, jovem? E disse Davi: filho de teu servo Jessé, belemita. Amém? Então foi aí a leitura hoje da palavra do Senhor. É uma história que já é bastante contado e com certeza você lembra muito bem. O que nos chama atenção, né, nesse texto é que o gigante, ele todo protegido, com couraça, com escudo, com tudo que tinha para se proteger, e Davi apenas com as pedrinhas e a funda. Como que a gente vai olhar e dizer que isso foi algo natural que aconteceu? Como que alguém pode olhar? A dificuldade de Davi já começava pelo tamanho dele. E ele acerta exatamente a sua testa, a sua fonte. E que força tão tremenda esse Davi pequeno, ele colocou nessa funda para essa pedra cravar. Não foi bater e cair, não. A pedra cravou. Aí eu pergunto para você, seria isso algo natural? O capacete que ele usava, o vestimento que o gigante usava, foi praticamente inútil? E Davi, apenas com as pedrinhas, conseguiu exatamente derrubar o gigante Golias? É natural isso? Não, meus irmãos. Você observa que quando Davi, ele começa a ouvir aqueles insultos do gigante Golias, a palavra do Senhor vai dizer que Davi, ele coloca no coração dele ir pelejar contra o gigante Golias. E eu acho interessante que quando eles se encontram, o gigante Golias vira para ele e fala: sou eu algum cão para você vir com pedaços de pau? E aí fala, né, que olha, hoje mesmo vou destruir você, que vai destruir Davi, vou destruir você e as aves do campo, né, as bestas da terra, vai acabar contigo. Mas eu quero dizer que quando Davi, ele coloca no seu coração a vontade de lutar, ele fala: eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Quando Davi ouve a primeira vez o insulto, Davi pergunta: quem é esse incircunciso para poder estar falando assim com o exército de Israel? O gigante, ele não tinha medo. O gigante, ele estava ali e todo mundo sabia que a vitória era dele mesmo. Mas quando, irmãos, nós colocamos o Senhor em primeiro lugar na nossa vida, quando nós não fazemos tal coisa para nos aparecer, as coisas, elas acontecem verdadeiramente. É diferente de quando você quer fazer as coisas para ter uma graduação, ou para ser o melhor do lugar, o melhor da igreja. Você observa que quando Saul pega Davi para poder dizer para ele, né, para ele não ir, porque Golias era um jovem já preparado, né, desde a sua mocidade para a guerra. E aí Saul pega o vestimento, né, e coloca em Davi, quer dizer, a luta seria de igual para igual. O Golias, além de ser alto, todo equipado,
e Davi também todo equipado. Só que o texto fala para nós que Davi, ele pega aquela roupa, ele dá uma andada com aquela roupa e ele fala, olha, eu não estou acostumado a andar com isso não. Mas o mais interessante, eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. E aí a conclusão, você já pôde compreender aqui que esse encontro causou exatamente a morte do gigante Golias. Davi não foi simplesmente ali para se aparecer, mas ele foi ali para defender o exército, o povo de Israel. Amém? Então que Deus abençoe, meus amados, que o Senhor possa derramar chuvas de bênçãos, né, sobre a tua vida. Hoje, sexta-feira, amanhã não teremos a leitura, domingo não teremos a leitura, mas na sexta, ou melhor, na segunda, né, mas na segunda-feira nós estaremos aqui dando início e prosseguindo com a nossa leitura da Palavra de Deus. Não sei se você já viu aí o vídeo da nossa irmã Maria Linda, que ontem a gente foi tomar, né, um café com a nossa irmã Maria Linda, foi maravilhoso, né? Depois você vai lá e dá uma olhada nesse vídeo também, né? E temos alguma surpresinha aí para a irmã Maria Linda aí nos próximos dias aí, né? A gente vai só editar melhor aqui para nós colocarmos aqui como é que eu posso dizer, este vídeo e também uma homenagem também. Amém? Então, meus amados, que Deus abençoe a todos, que o Senhor possa derramar chuvas de bênção sobre o teu lar, sobre a tua família, e nós estamos aqui com este propósito que é adquirirmos conhecimento da palavra do Senhor. Amém? Eu quero agora fazer uma oração em teu favor, em favor do teu lar e em favor da tua família. Vamos falar com Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, mais uma vez, ó Deus, nós estamos entrando na tua presença em oração. Eu te apresento, Senhor, cada irmão, cada irmã, cada inscrito deste canal, Pai, que tem acompanhado conosco as nossas lives. Ó Deus de poder, coloca as tuas mãos poderosas. Trabalha, Senhor, em cada coração, trabalha em cada vida, Pai, porque nós cremos no teu poder. Eu tenho certeza, Senhor, que cada dia que nós lemos, cada dia que nós meditamos, nós estamos trazendo entendimento, conhecimento para a nossa vida. Senhor, sejas conosco, Pai. Abençoa o final de semana deste irmão, desta irmã, desta família. Surpreenda com a tua bênção, surpreenda com a tua vitória. Senhor, sejas conosco, Pai. É o que eu te peço, eu te agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos, que Deus abençoe. Ótimo final de semana para todos. E segunda-feira, permitindo o Senhor nosso Deus, estaremos aqui a leitura da palavra do Senhor e também à noite a nossa live em família. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor. Como eu sempre digo, praga nenhuma chegará a sua tenda. Deus abençoe a todos.